Nosso tema então é aquele de lá, coloca lá, parte 3, eu quero ver se eu acabo hoje. Fala assim: meu irmão, eu preciso de você. Efésios 5, versículo 15, nós lemos assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, qual razão? Não ser nécio, andar sábio, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Como que nós fazemos isso? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu comecei a falar essa mensagem sobre a problemática dos relacionamentos. Que nós somos uma geração que se relaciona muito bem em mídia social. Nós não. Existe uma geração que se relaciona muito bem por mídia social. Né? Eu creio que a ascensão disso começou com se sentindo. Lembra? Eu cheguei a falar assim: ai, estou me sentindo triste hoje. Ai, estou me sentindo abatido. Assim, tudo bem, você não está triste. Não é, o problema não é você estar triste. O problema é você querer chamar para todo mundo que você está triste. Poxa! Então a gente está vendo um povo que não sabe se relacionar. Isso é um problema, porque nos textos que nós lemos lá, né, o sujeitavos aqui, coloco abaixo, sujeito-me, me submeto, me coloco em sujeição. Nós não alcançamos o que o provérbio 27, 17 nos ensina: como ferro com ferro se afia, assim um homem ao seu amigo. Na versão Nova Bíblia Viva, em português, diz: como duas lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas uma contra a outra, assim dois amigos que discutem seus problemas com sinceridade acabam mais amigos e mais maduros do que antes. Eu creio que o que evidencia a maturidade de uma pessoa, de uma equipe, de uma igreja, é a capacidade dela se relacionar. Eu estava conversando com os nossos líderes, o pastor Jackson e a pastora Mela, o Jackson, e ele falou bem assim para mim e para a Fran: sabe, pastor Michel, pastora Fran? Cara, pastor Michel, pastora Fran. Ele falou bem assim, a pastora Mela, ele falou conversando comigo, eu creio, e nós temos aprendido com a nossa liderança, que o que um pastor é fundamental na vida de um pastor, o pastor precisa entender de tudo um pouco, mas é fundamental na vida do pastor, ele tem que ser perito em relacionamentos. Por quê? Porque um líder, um pastor, um líder de célula, ele vai lidar com gente que está chegando agora em Cristo. E aí, meu irmão, você já sabe como é que a gente chega em Cristo, né? Vamos lá. Alguém chegou, uau, super, os anjos trazendo a auréola da cabeça do cara? Não, irmão. Chegamos virados no que é aquilo. Oi? Chegou os anjos trazendo só os tocos, irmão. Chegamos tudo arrebentado. Certo? Quando vem do mundo, nunca conheceu Jesus, é muito mais fácil. Mas quando já conheceu, ou pensa que conheceu, veio todo marcado, todo cheio de dogma, de estigma, de um monte de coisa, machucado, ferido, um monte de coisa. Nunca foi ensinado a guardar o coração, a pôr os olhos fitos em Jesus, nunca foi ensinado. Às vezes só uma pessoa talentosa, aí foi usado o seu talento sem mostrar que ele é um filho, um discípulo. Aí então vai ter que saber lidar com isso aí. E às vezes vem crentes, pessoas que temem a Deus, pessoas servas do Senhor mesmo. Homens e mulheres cheias do Espírito Santo, com talento, com dons melhores que nós. Só que Deus trouxe
para ser sujeito à liderança dele na nossa vida. Então a gente tem que saber lidar. Amém ou amém? Então essa problemática do relacionamento, a gente precisa crescer. Não fugir de confronto. E eu não falo fugir de confronto, assim, vamos resolver essa parada. Não é disso que eu estou falando. Não é desse nível, tipo de confronto que eu estou falando. Estou falando de confronto com coisas que devem ser confrontadas. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui na frente. Na palavra de Deus. Aí eu comecei a falar sobre uns aos outros 365 vezes. Aí eu só vou lembrar os tópicos que eu falei, que Deus fez assim, Deus nos fez assim, para nos relacionar. Há uma parte negativa disso aqui, Quando uns aos outros é ruim, não julgue uns aos outros. Eu falei sobre não julgue segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Ou seja, é uma análise aprofundada, não julgar segundo a capa, segundo o jeito da pessoa, ou a forma que ela se veste, ou algo assim. Pastor, tudo que eu queria ouvir era o senhor falar que não julga a pessoa da forma que veste. A pessoa não conhece Jesus, não conhece... é uma coisa. Agora tu, crente, já que ora em língua, e em sexta-feira de glória, ficar babando colorido aqui, depois tem que limpar o chão da igreja, tem que ficar chamando a atenção da roupa que se usa, me ajude. Então assim, não julgue segundo a aparência, mas faça uma análise aprofundada das coisas, amém? Aí falamos sobre isso aí. Depois, nossa, onde é que está? Aqui. Não se irem uns com os outros. É o princípio do Chaves ainda, tá bom, mas não se irrite, Gálatas 5,15, mas vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Texto forte, cara? Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não destruírem mutuamente. É a igreja dos canibais dos últimos dias. Qual que é outra coisa que eu falei aqui? Meu Deus, quanta coisa eu falei, gente. Falei demais. Não cobice vanglória. Gálatas 5,26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não sejamos presunçosos, numa outra versão. É aquele cara que se pensa a si mesmo além do que convém, sabe? O cara come, sei lá, pipoca e arrota caviar. Só porque sabe 2, 3 versículos, agora eu acho que sabe mais que todo mundo. Sabe, gloriando-se sem razão, fazendo cortesia com chapéu alheio, sem humildade, sabe, ansioso por uma glória vazia. Não faz isso uns com os outros. Fica de boa. Não minta ao seu irmão, porque senão você troca de paternidade, Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas. Não troca de paternidade, Não odeie o seu irmão. Irmão, você já parou para pensar? Paulo falando para os irmãos da igreja: irmãos, vocês não podem se odiar um ao outro. Pastor, você é só naquela época. Sem celular, sem Instagram, sem seguidores, já se odiavam, se mordiam, se devoravam uns aos outros. Imagine agora, irmão. Então temos que pensar. Não se odeie, sabe? Não odeie o seu irmão. Ame o cara. É difícil, eu sei. Mas ame. Como diz o Tiago para mim, pastor, que você tem que me amar. E é verdade, tem que se amar mesmo, cara. Sabe, se nós temos o Espírito de Deus, tem que se amar. Amem-se. 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 Fale para alguém que você não tem intimidade. Olha, faz uma trocada de olhar assim com alguém. Vai, homem com homem, mulher com mulher. Não, porque é estranho, cara? Não dá? Vai o cara olhar para a mulher assim, eu sai daqui, rapaz. Mas eu tô falando. Sai fora. Olha para o irmão aí, irmão. Irmão olha para o irmão, irmão olha para uma irmã, que você não tem tentativa assim, eu amo você, cara. Isso. Aí você fala assim para ele assim, eu sei porque você dá uma piscadinha e fala, você tem que me amar. Você tem que me amar, irmão. O problema é teu.
Vamos para essa parte final aqui. Ah, não, depois... Não, acho que essa aqui é a parte... Ai, Jesus, agora me confundi. Essa aqui. Parte final, sim. Aqui está a parte 2, mas entendi. Agora tem uma coisa positiva. Essa aqui é a parte mais difícil. Essa é a parte mais fácil, a parte positiva de uns aos outros. Oh, glória, aleluia. Vamos ver se o pessoal das 6 sabe. Eu gosto de glória a Deus, Juliano. Glória a Deus. Tem um O com acento e H. Glória a Deus. Isso. Primeira coisa, suportem uns aos outros. Eu fiz uma descoberta disso aqui sensacional, irmão, difícil de falar. Isso. Suportem uns aos outros. Efésios 4:2 diz assim: com toda a humildade e mansidão, e com longanimidade. Aí ele usa aqui, Paulo, a palavra suportando-vos uns aos outros em amor. E a palavra que ele usou aqui é: aguente, tenha paciência, sofra. Entendeu por que eu te aguento, Tiago? Eu amo você, cara, meu Deus, cara. Tem o suportar de dar suporte, mas tem o suportar de... Amém, querido. É sim. E se você tem um discípulo assim, é porque você merece alguém assim. Deus está te tratando para você melhorar. E se você tem um discipulador assim, é porque você precisa de alguém assim. Para te ensinar a ser humilde, manso e longânimo. É Bíblia. Suporta com toda humildade e mansidão. Porque eu estou vendo Paulo com a mão no coração. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A íngua, tem que aguentar a íngua. É isso aí, vou permanecer em íngua. Não vai não, irmão. Já toma um anti-inflamatório de Jeová. Íngua, ó. Cara, aguentar, suportar, ter paciência. A palavra que foi usada, neco, da radical neco. Suportando uns aos outros, o que nós precisamos ter? O texto fala, a primeira coisa, ser humilde. Por que eu tenho batido nessa tecla? Especialmente com uma galerinha, seja humilde. Por quê? Porque eu quero que amadureçam. Seja humilde. Ser humilde é o reconhecimento que nós não somos melhores do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Ser humilde é ficar claro para todo mundo, e especialmente para mim, que eu sou totalmente dependente de Deus. Ser humilde é passivo de falhas. É ser passivo de falhas. Ser humilde é ter a atitude de pedir ajuda. Ser humilde é ajudar outro. Ser humilde é suportar o irmão. Ser humilde é deixar claro para todo mundo, perto de você, longe de você, que você não é o que você é por causa de você mesmo. Mas você é o que você é por causa do investimento de Deus na tua vida. Através de alguém. Viu como diminuiu o aleluia? Viu como diminuiu o aleluia? Eu posso falar, irmãos, de verdade, de mim, né? De mim eu posso falar. Eu falo para Fran,
99,99% que Deus está fazendo na minha vida é por causa dela. Quando você aprende a valorizar as pessoas que passaram por você, quando você conta a sua história, até as coisas que foram difíceis e ruins, você consegue ver Deus. E consegue agradecer e ser grato até por situações difíceis com pessoas que você teve. Porque, cara, não importa como foi. Foi difícil, a época foi. Mas olha só, glória a Deus pela vida dessa pessoa. Porque se não fosse aquilo, hoje nós não estaríamos vivendo isso. E aí e o sentimento é genuíno. Não é um sentimento assim, glória a Deus para aquela coisa. Não, não é. Meu Deus, vai saber se ela não teve muita coragem de ser daquele jeito que foi com a gente. De repente o Senhor fez aquilo. Meu Deus, gente. E outra, ser humilde é verbalizar que eu preciso um do outro. Verbaliza, fala. Eu não preciso falar porque... É falar para o outro que eu estou aqui por causa de tal pessoa. Olha, isso aqui eu aprendi com pessoa tal. Eu tenho até hoje, irmãos, uma atitude do seu Ita, que fez eu estabelecer algo na minha vida, para o resto da minha vida. Uma atitude dele, na volta do encontro. Ele falou bem assim, não sei se ele está assistindo aqui, está aqui o seu Ita hoje ou não? Está lá. Não sei se você sabe, o seu Ita pode falar, o seu Ita, irmão, ele parecia uma broa quando veio para Jesus. Tomava uns goró, com a maioria da galera daqui, mas ele tomava mesmo. De verdade. E aí, ele parecia um pão bem assado. Aí ele foi para o encontro, gente. Ele chegou em casa, foi isso, né, seu Ita? Pegou um tambor e começou a pegar toda a cachaçada que tinha em casa dele e botou naquele tambor, o que não prestava, outras coisas não prestavam, tacou fogo e falou assim: se não serve para mim, não serve para mais ninguém. Cara, isso é atitude. Se isso aqui não agrada o meu Senhor e faz mal para mim, eu não quero para mais ninguém. Aquela vez lá, seu Ita, eu peguei aquilo para mim. E quantas vezes quando me fazem mal, eu lembro daquilo dali e do princípio: não retribua o mal com o mal, mas o mal com o bem. É sensacional. Não deseje para os outros o que você não quer para você. Sabe, irmão, quando eu não verbalizo, eu não inspiro. Quando eu não verbalizo, eu não ensino. Quando eu não verbalizo, eu estou guardando para mim, isso é orgulho. Quando eu sou humilde de verdade, eu verbalizo. E isso inspira as pessoas. Lembra do último Tadel Internacional, pastor Eibe? Pastor Paulo e pastora Rebeca, eu ouço sempre dele. Eu nunca conheci uma liderança tão santa. Eu nunca vi alguém tão comprometido com o reino de Deus, tão simples, tão apaixonado, quanto os nossos pastores Paulo e Rebeca. Ele joga para cima. E às vezes a gente não fala, porque, não, se eu falar a pessoa vai se achar. Irmão, aprenda uma coisa. Você não pode fazer errado, não fazer o certo porque alguém faz errado. Não pode. Já imaginou, cara? Nós não podíamos nem ser igreja. O que tem de baboseira, de coisa louca acontecendo, gente? Não. Mas alguém pode falar assim, né? Mas aí, pastor, é falsidade e tal. Irmão, a boca fala que o coração está cheio. Se da minha boca fala assim, cara, obrigado, porque eu aprendi com tal fulano, e eu louvo a Deus na vida dessa pessoa, eu honro a vida dessa pessoa, da minha boca está saindo honra. E se na tua não sai nada, porque acha que é falsidade, então provavelmente é o que tem no seu coração. Então não vou deixar de fazer o certo, porque algum bajulador, boca mole, fez errado.
Amém, irmão? Amém. Seja humilde. Outra coisa, manso. Isso aqui para mim eu apanhei aqui, irmão. Aqui eu apanhei para escrever isso aqui. Sinônimo de mansidão. Ai, ai. Tranquilidade, sossego, suavidade, serenidade, quietude, placabilidade, mansuetude, doçura. Presta atenção aqui, galera. Brandura, amenidade. Eu levei de tudo quanto é lado aqui, irmão. Até por trás do zóio. O contrário de manso, bravo, impulsivo, furioso, impaciente. Quem é manso mostra serenidade, transmite paz e mantém o autocontrole. E o texto de Provérbios 15:1 diz: resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Irmão, isso aqui é uma coisa que eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Nós precisamos admitir os lugares que precisa crescer. De verdade, cara. Nós temos exemplos da nossa liderança. Nós temos exemplos da nossa liderança. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Colossenses 4:6. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Para suportar uns aos outros, precisamos ser longânimos. Literalmente, devemos ter um longo ânimo com o outro, ser paciente. Ser paciente. Casal precisa ser paciente um com o outro. Com os filhos. Suportar uns aos outros é o mandamento do Senhor, Efésios 4:26. Irai-vos e não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira. Uma vez eu estava ouvindo o pastor Sabá e ele falou bem assim para mim, sabe, Michel, conversando com ele. Tem vezes que acontece uma situação que, me conhecendo, eu prefiro ficar uns 3, 4 dias em silêncio e depois de conversar com a pessoa, porque se eu for, eu não vou conseguir conversar com ele sem expor a ira que eu estou nessa situação. Então não é errado você ter isso, o errado é você pecar por causa disso. Óbvio que nós aprendemos domingo, né? Não se ire, evite a fúria. Evite a fúria. Não quer dizer que você não vai se enfurecer. Longanimidade é isso, cara. E longanimidade está ligado à humildade. Mas não se esqueça de uma coisa, tá, irmãos que estão aqui? Eu sou o tipo de pregador que eu gosto de equilibrar as coisas, tá? Eu gosto de tender só para um lado. Lembra dos provocadores do último culto, do último Tadel? Cuidado, tá? Se você é um provocador, aquele que gosta de provocar. Cuidado. Porque você não está provocando a pessoa, você está provocando o espírito que está tratando aquela pessoa. Cuidado com isso. Vamos lá, outro ponto. Perdoem uns aos outros. Olha para mim. Perdoe uns aos outros. Eu não consigo entender crente que não perdoa. Eu entendo que não é fácil, mas não perdoar eu não consigo entender. Eu ouvi uma vez uma pessoa pregar sobre isso, até aconteceu isso comigo, e hoje eu falo que eu vi, porque foi comigo que aconteceu. Não era o alvo, mas foi comigo que a pessoa veio conversar. Pastor, eu tenho muita dificuldade de perdoar. Aí, como eu já tinha ouvido o conselho do apóstolo Pio Carvalho, eu falei bem assim, olhe, e eu tenho dificuldade de crer que você realmente é crente. Eu tenho realmente dificuldade de crer que você é convertida. Ai, pastor, eu sou assim, eu amo Jesus. Se você ama Jesus que te perdoou, você deveria perdoar. Então, o irmão que está aqui, olha para mim. Olha para mim. Look for me, please.
O Espírito Santo sabe que você não perdoa algumas pessoas. Então está na hora de se deixar de ser bunda mole e ser mais forte e corajoso, forte e corajosa e perdoar. Por quê? Lembra da palavra perdão que eu falei uma vez? Que o prefixo per, ele implica no nível máximo. Perfeito. Foi feito no nível máximo possível de correção, de correto. Permanganato de potássio. É o máximo de ligação que pode ter ali daquele negócio. Perdoar é o quê? É o nível máximo de se doar. Quem que perdoa teus pecados? E como que ele fez? Quem tu é na fila do caldo de cana para não perdoar? Você não sabe o que fez para mim. Realmente não sei, mas eu sei o que Jesus fez por você. Simples. Mas não foi você que sentiu. Não, realmente, ele levou sobre si as pisaduras, foram sobre ele. Talvez não perdoa, por quê? Porque idolatra a ferida. Por isso que eu falo que tem dificuldade de crer que tu é crente. E que Jesus realmente é teu Senhor. Perdoa, brother, perdoa, irmã. A explicação que ele dá para os nossos filhos, se não perdoar, é fazer um copo de veneno e você mesmo toma, achando que a outra pessoa vai morrer. Perdoa, perdoa, perdoa. E tem uma outra coisa, o perdão, irmão, que é bruta. Essa é bruta. Quem sabe orar o Pai Nosso aí? Quem consegue, Pai? Puxa o Pai Nosso, vamos ver. Pai Nosso, santificado, venha a nós. Jesus! Perdoa as nossas ofensas e pecados, assim como eu perdoo os que me ofendem. Eu sou salvo, perdoado, não vou perdoar ninguém. Então rasga o Pai Nosso da Bíblia. Tira o papel e faz um. Ô cara! Sério? Jesus deu a oração mais perfeita e condicionou o perdão ao nível que nós perdoamos. Mateus 5 nos ensina: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, meu irmão, não espere um nível de revelação profunda e poderosa de Deus se no seu coração você não consegue perdoar. Espere religiosidade, mas não revelação de Jesus. Perdoa, perdoa, perdoa. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Colossenses 3:13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, isso façam vós também. Eu não estou falando que você não pode conversar cara, olha, não foi legal, eu não fiquei legal com tal situação, assim não ficou legal. Você até me perdoe por ter me sentindo isso sobre a teu respeito. Eu não vejo que não é errado você conversar. Agora é errado você conversar, mas assim mesmo eu vou ficar ali, assim, porque você me magoou. Pelo amor de Deus, vamos amadurecer, vamos virar gente grande. Amém, gente? Estejam prontos para fazer o bem. 2 Tessalonicenses 3:13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Eu já fiz o bem demais para essa pessoa. Chega. Cansei. Não.
Não canse de fazer o bem. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E olha aqui para mim. Como que nós vamos ser igreja nesse mundo? E vamos, para ficar mais responsável, como que você é igreja na minha cidade, na minha escola, no meu trabalho, ainda mais responsável, como que eu vou ser igreja dentro da igreja, se eu não consigo vencer com o bem? Se no meio da maldade desse mundo eu não for um estandarte do bem. Vocês estão comigo ainda? Tiago 4,17, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe fazer o bem, e viu que dá para você fazer o bem, e você não faz, está pecando. Omissão. Outra coisa sobre você perdoar. Esteja pronto a exercer misericórdia. Irmão, o Alex falou uma coisa esses dias aqui que eu achei muito interessante, muito legal e profundo que ele falou. A misericórdia do Senhor nos livra do que a gente merece. E a graça nos dá o que a gente não merece. E é verdade. O fruto do pecado é a morte. Alguém não pecou hoje aqui? Ué, você está vivo? É porque Jesus pagou os meus pecados. Amém, querido. Tá tudo, isso é verdade. Por isso ele exerceu a misericórdia. Por isso Deus mandou um raio do céu e fulminou você. Quando você de modo leviano tocou a arca da presença de Deus no teu coração pecando. Já pronto para exercer misericórdia. A misericórdia é cíclica. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sim, eu exerço misericórdia e exerce misericórdia comigo. Eu exerço misericórdia e as pessoas exercem misericórdia comigo. Isso vai aumentando, 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 e uma igreja misericordiosa exerce misericórdia numa cidade inteira. Essa é a nossa igreja. E outra coisa, estejam prontos a perdoar como Cristo nos perdoou. Se você não tiver razão nenhuma para perdoar, lembre que Jesus também não tinha razão nenhuma, exceto o amor de Deus por nós, para nos perdoar. Pronto, eu não tenho razão nenhuma. Jesus também não tinha, ele só tinha uma, o amor de Deus. Só isso, só essa razão simples. Graças a Deus. Outra coisa, sujeitem-se uns aos outros. Efésios 5:21 você leu, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Entre os irmãos não existe maior ou menor, todos são iguais. Pastor, o Natan tem 1,80 m. A gente sabe, né, Natan? Até se você sentar aí no meio é embaçado, né, cara? Se você ficar retinho, a fila do último lugar não vai enxergar. A igreja é sujeita ao pastor, presbíteros, diáconos. É sujeita. Agora, da mesma forma que a igreja é sujeita a isso, a esses líderes, a liderança também é sujeita à igreja. Não tem ninguém maior que ninguém, irmão. Se o Senhor quiser falar agora o seguinte: eu reprovei o ministério do Michel e da Fran, e eu vou arrancar todo mundo daquela igreja e vou levar para outro lugar. Quem vai impedir? Lembra do tirar o castiçal? Se não te arrepender, virei até você e tirarei de você o seu castiçal. Irmão, talvez fique por um tempo
uma organização humana, por causa de uma performance muito boa de algum pastor, de algum cara que tem palavras boas, que te uau, né? Até fica um tempo, mas sem castiçal, sem o fogo daquele castiçal, sem a luz do castiçal do Espírito Santo, pessoas que amam a Deus não ficam. E todos devemos nos sujeitar à palavra. Eu creio, irmão, eu creio, de verdade. Esse seria um dos pontos mais cruciais dessa mensagem. Eu creio que o não cumprimento desse princípio, o não cumprimento dele, é o principal ou o fator determinante da imaturidade de uma equipe ou de uma igreja. Irmãos que não se sujeitam uns aos outros. Você pode ver, irmão, tem igreja que abre e fecha, por quê? Porque não há sujeição. Não há sujeição. Não há um temor em sujeitar-se. Ou não há um temor em ocupar a posição onde as pessoas se sujeitam. E aí não acontece. Por quê? Não tem castiçal ali. Não há crescimento, não há relacionamento. Não tem amadurecimento, não cresce. Irmão, tudo cresce. A árvore cresce, barriga cresce. Olha lá o Henrique, deixa eu olhar para ele. O Henrique não sabe brincar de treinar a gente não, cara, pela misericórdia. Ô louco, cara. O cara falou para mim, pô, pastor, você saiu, nem olhou, chamei, buzinei, gritei, assobiei, você nem olhou. Eu falei, irmão, eu estava buscando a minha alma quando eu saí da academia hoje. Eu estava chegando só metade do que eu enxergo, porque estava um túnel escuro, a minha alma saindo da academia. Eu não enxerguei ninguém mesmo. Eu só queria ser atropelado. Queria só a minha alma. Volta, alma. Falta de maturidade é falta de relacionamento. De crescer. Casamento, briga. A gente só briga. Cara, são duas crianças. Dois imaturos. Não sabe perdoar, não sabe se sujeitar. Crítico. Tudo é crítico. Não gosto aqui também. Cara, vai se criar. Vamos amadurecer, vamos poder relacionar. Explica. Eu não vou falar, a pessoa tem que saber. Perdão, irmão, deixa eu puxar uma bola de cristal. Dar umas 3, 4 balançadas, jogar umas capas vermelhas, jogar umas cartas, que eu vou saber o que você pensa. Tem mulher que é assim com o marido, e tem homem que é assim com a mulher. Só porque ela esticou 1,5 metro de beiço, o cara é obrigado a saber. E pior que os homens são meio tongo, né? Aí ele faz, não, olha. Ai, quando a gente dá na trave, né? Aí a gente vai e piora a situação. O que eu fiz? Bum, cogumelo atômico. Ai, meu Deus do céu, cara. Como ferro afia o ferro, assim um homem é seu amigo. Outro, está acabando, tá? Esse aqui é interessante. Admoestem uns aos outros. Olha para mim aqui. Admoestem uns aos outros. Vamos lá. Quem gosta de receber profecia aqui? Levanta a mão. Irmão, quando você tem o sim, aleluia. Você tem o não, aleluia. Quando você está no tempo do espera, irmão, uma profecia bem afiada, bem nevrálgica, bem no nervo. É tudo que você queria. Né? Deus, e agora? E vem aquele irmão. Se o irmão vem igual a panela de pressão, então... Aí você até dá um... Jeová está vindo, irmão. Aí você está naquele... Aí vem uma dessas assim, irmão, que vai... Tá ali, ó, uma greta.
Brother, é maravilhoso. Sim ou não? Quem já fez pergunta cirúrgica para Deus e Deus responde cirurgicamente? Tipo assim, você não falou com ninguém, só com Deus, a ponto de nem falar com a boca, para se tiver algum capiroto por perto não pegar e mentir para você. Você só pensou, Aí do nada, do Neida, vem alguém assim, pastor, eu tive um sonho contigo. Aí você fala, ai Jesus, meu Deus, o que foi? Então, o senhor, não sei se faz sentido para você, mas eu tive um sonho e tal, ou tive uma visão e tal, e eu vi isso, e você fala, meu Pai amado. Né? Você perguntou assim, de repente fala, pensa assim, Deus, o Palmeiras vai ter mundial. Aí do nada, alguém chega assim, do nada assim, pastor, David, eu estava olhando para você, Neco também, Neco, eu estava olhando para você, Felipe também que está aqui, e o senhor pediu para falar, eu não sei se faz sentido para você, mas o senhor pediu para falar, nunca. Não, tem que rodopiar com uma dessas. Todo mundo gosta de receber profecia, mas deixa eu te falar o que faz parte de profecia. 1 Coríntios 14:3, mais do que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então tem lapada que você não quer ouvir, mas você precisa ouvir, também é profecia. E a gente não está muito afim de ouvir de vez em quando uma lapada, irmão, porque a gente não quer, a gente só quer, meu papai ficar com o filhinho, tudo cagado. E não quer que limpe. Se você é filho amado, Ele vai te limpar. Ele não vai permitir que você ande, além de estar tudo sujo, fedendo por aí. Afinal, quando você tem um aroma de Cristo, você agora é filho também através de Jesus. Teu perfume é do teu irmão mais velho e teu Senhor. Vocês estão me entendendo, gente? Então essa palavra exortando traz um sentido, no seu sentido, um chamar para perto, uma convocação, uma imploração, súplica, uma palavra de apelo. Cara, para com isso. Isso está errado. O que Natan fez com Davi foi justamente isso, exortou. Foi uma exortação, foi uma denúncia. Então nós temos que entender que admoestar uns aos outros também requer denúncia. Ou seja, isso vai trazer relacionamento. Por quê? Porque você tem que ter coragem para falar a real. E olha para mim aqui, você que é líder e está treinando uma equipe, quando você não tem coragem de exortar, porque você tem medo de perder, medo de não ser aceito, medo, ai que vão pensar de mim, ai tadinho dele, você está sendo omisso, e está gerando uma equipe fraca, que não aguenta as verdades que tratam a vida da pessoa. Você pode ser um bom aio, mas nunca será um pai. Porque pai que é pai, nem que tu apanhe, tu vai levar na meio da... Mas tu vai levar até essa bunda, que vai ter que passar o Moura. Quem era o tempo que ele falava de salmoura? Seus velhos. O jornal faz assim, tu vivia apanhando a Tico, cara. Santo. Então todo mundo quer o consolo, quer a edificação da profecia, mas é difícil gostar da exortação. Difícil, Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais. Obrigado. Cantando ao Senhor com ações, com graça em vosso coração.
Hebreus 3,13. Antes, exortai uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A pastora Rebeca, no Past Conference do ano retrasado, que o ano passado eu não fui, ela estava pregando, começou a pregar, porque ela baixou o laptop dela assim, esqueceu o esboço, com lágrima dos olhos, falou assim: meus filhos. Naquela hora eu e a Fran olhamos um para o outro, nós choramos a palavra dela inteirinha. Quem estava lá? Tinha mais gente daqui com lá. Eu chorei inteira a palavra da Fran, porque era uma mãe falando com os filhos, e ela disse assim: se você me ama, você vai me corrigir. Isso é muito forte. Muito forte. Olha que pais que estão aqui, pais, olha aqui para mim. Pai, olha para mim. Você, pai, é o principal responsável por sua família. Você é o principal responsável dos seus filhos serem homens e mulheres de Deus. Não terceirize isso para sua esposa, tá? E não seja a porta de entrada para o espírito de Jezabel. E minha mulher é uma Jezabel. Não. Só tem Jezabel porque tem um Acabe. Só por causa disso. O mesmo espírito tentou pegar Davi, só que não era um Acabe, era Davi. Lembra da Mical? Onde já se viu um rei com essas roupas e não sei o quê, não sei o quê. Ele deve ter pensado assim: tu vai, nega. Tu vai, nega. Simplesmente não olhou na cara dela. Tratou ela com respeito, como uma das esposas do rei, bem guardada na sua recâmara, mas nunca mais se relacionou com ela, e nem filho ela teve. Então, irmãos, você, pai, é o principal responsável dos seus filhos serem missionários, homens de Deus, mulheres de Deus, fortes nessa geração. É a minha esposa que estraga. Tu é o alfa. Tu é o alfa. O pastor falou que eu sou o macho. Tu é o homem. Que lá em Efésios fala assim, que ele morre pela sua esposa, dá vida pela mulher como Cristo deu pela igreja. Não vem que você conversa assim: tire minhas botas, encosta minha frieira. Não é assim não. Não vem com essa conversa. Irmã, se o cara tiver que fazer assim, pode chamar a pastora Fran e conversar com ela. Que depois eu converso com o cabra. Para de bem-estar, então, eu preciso estar cheio da palavra de Deus. Escreve aí. Para de bem-estar, preciso estar cheios da palavra de Deus. Para de bem-estar, precisamos fazer isso com sabedoria, na dependência do Espírito Santo de Deus. Para de bem-estar, entender que a administração ela visa o ensino, entendeu? A exortação, tem a correção também, tem. Até porque quando você lê Hebreus 12, você vê que correção e disciplina é ensino. A administração deve ser feita com graça e amor. Não estou falando com flacidez e gelatinosidade, eu estou falando com graça e amor. A administração deve ser natural em nossos relacionamentos, especialmente no discipulado. Nós temos um mecanismo para isso. E a administração visa proteger contra o pecado. E por último, penúltimo, meu Deus, acabou meu tempo. Considerem, isso aqui eu achei sensacional quando eu fui aprofundar isso aqui. Hebreus 10, 24 fala bem assim: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimular ao amor e às boas obras. Tem um objetivo: consideremos-nos uns aos outros para estimular as boas obras. Só que essa palavra consideramos é meio complicado. Eu fui pesquisar o katanoi, sei lá o quê. Enfim. Perceber,
notar, observar, compreender. Agora vem aqui, ó. Considerar atentamente, fixar os olhos e a mente em. Ou seja, eu fico perto do meu irmão, eu olho para ele, eu estou perto dele, eu vou estar com ele para quê? Para que ele cresça em amor e boas obras. Eu vou considerar uns aos outros. Eu vou estimular o meu irmão ao amor e às boas obras. Vocês estão me entendendo, gente? Aqui vem uma conversinha de perto. Ai, ficam me notando nessa igreja. Então para de dar motivo. Pronto. Para de dar motivo. Exemplo, meninas. Meninas. Tomado. Glória. O que as pessoas estão vendo nas mídias sociais de você? Se mordendinho. Meninas, sensualizando, se abrindo igual um paraquedas, exposta igual carne em promoção lá no Master, ou aquela jacuzice. Sai da foto, vai para fora. Eu não quero aparecer. Sai da foto. Excuse me. Gente, quando for tirar foto, se tiver uma jacu com a mão na cara, fala, irmã, sai da fotinho. Aí, pastor, a nossa geração, gente forte e corajosa que vai ser nessa igreja. Ponto final. Ai, mas a geração é assim. Então nós temos que diluir o que é o evangelho por causa deles? Não. Eles é que vão ter o evangelho. Simples, gente. Estamos vendo gente diluir o evangelho para aceitar as pessoas não estão conhecendo Jesus. Então ficam dependente emocional de uma flacidez que não existe no evangelho. É o amor de Cristo, doído e rude, do sangue na cruz. Não tem como tirar essa verdade que Deus colocou. Meninas, o que os homens estão vendo de vocês? Um pedaço de carne ou alguém que eu posso olhar, gente, tem uma mulher que um dia eu posso casar e ter construído família com ela? O que estão vendo? Meninos, estão vendo um idiota Zé Ruela? Ou estão vendo um homem com propósito que de cara, esse cara vale a pena casar com esse cara? Perdão, gente, mas eu não consigo vencer a nossa igreja, eu fico brabo, cara. Mansidão. Vai se converter. Pelo amor de Deus. Você, gente, Digão, cadê o Digão e Graça? Quantos adolescentes temos na igreja hoje? Quanto? 142. 242. Amém? Olha aqui para mim. Vocês, piazada boleirinho. Gente, toda a glória é Jesus. Nós somos uma igreja referência. Por quê? Porque nós somos bons? Não. É porque a gente sabe que é ruim e depende de Deus.
Aí existe uma estrutura espiritual na cidade que Deus confiou para a gente. Aí você, menina, quando fica sensualizando no teu Instagram, na tua rede social, você está falando para Jesus, eu não quero representar você. Vocês estão me entendendo? A seriedade aqui? Considere uns aos outros no amor para as boas obras. Considera isso, considera isso. Então eu vou ficar notando, mesmo observando todo mundo só. Irmão, não esqueça de uma coisa. Esqueça de uma coisa. Mateus 6:22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Agora olha isso aqui. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo está em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há são trevas, que grandes trevas serão. É o zoiudo que fica notando todo mundo. Você sabe notar crítica e criticar e não considera, não admoesta, não vai uns com os outros. Considerar, ensinar a amar, perdoar e sair do pacote de batata vapsa. É sério. Eu entendo as mulheres uma coisa, a Fran treina, eu treino. Gente, eu não tenho como a mulher treinar com burca. Eu entendo isso. Tem que ser roupa justa, que não trave o corpo. Eu entendo. Mas até assim tem como ser prudente. Na academia é nítido ver quem é irmã em Jesus e quem não é irmão em Jesus. Nítido. Graças a Deus eu nunca vi ao contrário. As irmãs da nossa igreja são fera. Até nos treinos, de verdade. Senão eu também já olho assim. Aí, minha querida, dá uma tapadinha. Não vi isso ainda, glória a Deus. Nem os irmãos, né? Fazer o quê? O cara é grande, né? Daí que eu achei engraçado o jeito do Max andar, né? Ele é bacana, né? A Fran, a gente estava assistindo um filme novo do McGregor. Aí o McGregor andando, né? E a Fran falou, é com ele que o Max aprendeu a andar, amor. Eu falei, foi com ele que o McGregor andou. Mas a Delta? Estimular em amor, estimular a boas obras. E por último, agora sim, confessem e orem uns aos outros. Tiago 5,16. Confessem as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. Nós temos uma ferramenta chamada discipulado. Sabe por que o teu discipulado está ficando chato? Porque você parou de confessar os teus pecados. Porque quando você confessa os teus pecados, você tem ferramenta para trabalhar. Quando você fica escondendo porque você é o santo ou a santa, tem mais muito o que te conversar. Como é que você está? Não, tudo de boa. Até semana que vem, então. Deus abençoe. Susse. Não, tá susse. Joinha e... Não, discipulador bom. Você está susse, então tá bom. Então vou deixar mais susse. Vamos trazer um texto bíblico aqui. E vai estudar. E último, de verdade. Amem uns aos outros. Não porque você tem que me amar. Ame porque você tem o amor de Jesus dentro de você. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Em honra uns aos outros. O resultado de todas essas ações é o amor. É o amor. Quem ama suporta, perdoa, sujeita-se, admoesta-se, considera, confessa e ora. Quem ama, age em favor de Deus. Romanos 5:8. Deus prova o seu amor para convosco,
pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus não nos alcançou santo, puros, e lindos e cheirosinhos. Não, o amor de Deus nos alcançou quando nós ainda éramos pecadores. Ainda era ruim. O apóstolo João, ele expressa, o que mais expressa, amai-vos uns aos outros. Não é à toa que ele é conhecido como um apóstolo que Deus amou, que Jesus amava. E se a gente conseguir fazer essas coisas, irmãos, sujeitar uns aos outros com temor a Cristo, suportando, perdoando, sujeitando-se, admoestando, considerando, confessando, orando, eu creio que a gente consegue entender Filipenses 2, versículo 1. Coloca no texto lá para mim, por favor, filha. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, oi? Filipenses 2, versículo 1. Agora o 2. Não, 1 ainda. Alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada faço por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aí os próximos versículos têm o título, o exemplo de Cristo na humilhação. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha o que a nossa atitude devolve para Jesus. Olhe o que a nossa forma de sujeitar uns aos outros, de precisar uns dos outros, reflete. O nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, da terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Isso é igreja. Fique de pé para nós orar. Vocês sabem aquela música? Simples como Jesus. Sabe aquela música? Essa mesmo? Vocês são demais. Glória! Manda. Irmão, você quer que eu encerre? É mais fácil você falar para eu encerrar e ficar colocando um reloginho aqui, dando indireta para mim. Acabando já, vamos lá. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e fale com Jesus. Essa música aí, vai. Vamos adorar, cantando. Jesus, olha isso. eu quero ser igual a ti. Quero amar o que tu amas. Aleluia. Quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. Aleluia. E um coração igual